Boa tarde a todos. Eu sou Haroldo Correia Rocha, secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo. Estamos aqui para mais uma videoconferência do Projeto Acolhimento Conviva Mais, já na 15ª videoconferência, e hoje abordando um tema que eu sei que é do interesse de muita gente, né? Por que abordar o tema saúde mental com os educadores? Essa é a pergunta. Queria agradecer muito a conexão aí de vocês, dirigentes do ensino, supervisores, PCNPs, professores coordenadores do núcleo pedagógico, também nossas diretoras e diretores, vice-diretores, professores e professores. Muitíssimo obrigado pela conexão. Tenho certeza que a nossa vídeo de hoje vai ser muito esclarecedora, né? A gente já abordou o assunto aqui, mas é um assunto que não se esgota em nenhuma vídeo. A gente precisa, e nós estamos buscando cada vez gente mais qualificado para conversar conosco. E hoje nós temos a alegria, a honra de ter conosco aqui o médico psiquiatra, Dr. Gustavo Stanislau. Dr. Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo, esse tempo aí de 55 minutos para estar conosco. Pode ter certeza que os nossos educadores vão gostar muito, utilizar muito o que você vai trazer para nós, né? Eu falo aqui rapidamente um currículo do professor. O professor é coordenador científico do Instituto Ame Sua Mente. Adorei esse nome, né? Ele é autoexplicativo. O Instituto Ame Sua Mente é uma organização não governamental associada à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que se dedica a mudar a forma pela qual a saúde mental é percebida pelo brasileiro, é reconhecida no Brasil. O professor Gustavo, além de coordenador científico da Ame Sua Mente, da ONG Ame Sua Mente, um belo currículo, né? Ele é médico psiquiatra da infância e da adolescência. Olha que legal, né? Ele certamente vai falar para nós como é que o professor pode lidar com as dificuldades de saúde mental dos alunos. Então, psiquiatra da infância e da adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Tem novidade de lá que ele vai trazer e que vocês vão gostar. Ele também foi organizador de um livro cujo título é, você pode anotar aí, quem quiser, Saúde Mental na Escola. Olha só, o que os educadores devem saber. Fantástico, né? Eu vou repetir para vocês, quem quiser anotar, né? Saúde mental na escola, 2 pontos. O que os educadores devem saber. Editora Arte Médica, uma editora dedicada à educação, e ele é pesquisador também do Instituto Ame Sua Mente. Então, esse é o currículo. Aqui está sintetizado, tá, gente? É uma lista grande, mas a gente selecionou aqui o que nos pareceu mais importante. Então, o professor está conosco, para esse bate-papo aqui, vocês já sabem, eles vão fazendo perguntas pelo chat, eu vou acompanhar aqui para trazer para ele. E, professor, aproveito para te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, para nós é muito importante. É claro que todos nós estamos, né, nesse momento de pandemia, enfrentando algum tipo de dificuldade, uns mais, outros menos, mas certamente você vai trazer aí para nós um conhecimento que vai ajudar a todos a se posicionar, a se organizar melhor nesse momento de dificuldade, e não só nesse momento, né? Porque a luta continua, como a gente dizia. Eu queria começar, professor, te falando o seguinte, se a gente voltar no tempo, 30 anos atrás, vou pegar 1990, né? Não é aleatório, não, tem uma intenção. Quando se falava em saúde, a gente lembrava, né, da dor de cabeça, né, do problema coronário, já do câncer, enfim, de doenças, digamos assim, físicas, né, ou das manifestações físicas, né. Então, saúde estava muito associada a isso. De lá para cá, 2 coisas eu queria pontuar. De lá para cá, eu acho que todos nós aprendemos muito que a nossa saúde física tem muito a ver com alimentação,
tem muito a ver com atividade física, né? E, por outro lado, quer dizer, a vida, o mundo mudou radicalmente nesses 30 anos, né? Comentava com você, a internet comercial é de 1993, né? Até 92, início de 93, a internet era uma coisa caríssima. Eu me lembro que o CNPq mantinha algumas conexões para professores universitários, pesquisadores, mas eram poucos. E só aí ela começou a ser comercial. E é ela que nos permite estar aqui agora, né? Nós temos aí essas vídeos, professor, da segunda-feira, tem 4, 5, 6, 7 mil professores ao mesmo tempo. Fantástico, né? Então, essas coisas mudaram também. Eu estava te comentando, né? O Facebook é de 2010. Isso já entrou tanto na nossa vida que a gente nem se dá conta disso. O WhatsApp é de 2014, início de 2014. Então, assim, nesses 30 anos, o mundo mudou muito, né? E claro que o mundo mudando, o ser humano tem que ir se adaptando às novas situações. E tudo isso é desafiante, né? Aí eu te pergunto, então, assim, a saúde mental, né? Isso entrou na pauta de vez mesmo, né? Isso tem a ver com esse mundo? Só tem saúde mental porque tem pandemia, ou isso é um problema? Eu queria que você falasse um pouco, situasse para os nossos professores, para os nossos educadores, por que, né, que a saúde mental está tão presente no debate. E antes de passar a palavra, eu queria só te dar um dado. Tem um grupo lá da Unifesp mesmo, liderado pelo professor Anderson, que você conhece certamente, que, numa parceria que fizemos, montou um curso de saúde mental, né? Que nós ofertamos 8 horas, 4 e 4, e produziram material, e nós tivemos 22 mil professores que fizeram esse curso, o que assim, a mim surpreendeu, né? E revela o interesse que as pessoas, sobretudo o educador, né? Porque o educador ele não se preocupa só com a saúde mental dele, né? O educador está com as crianças, né? Que também estão enfrentando dificuldades. Então, assim, para começar a conversa e deixar você falar aí bastante, trazer todo esse seu conhecimento, a provocação inicial é essa. Como é que isso, né? O que aconteceu no mundo que a saúde mental entrou na agenda? É com você, professor Gustavo. Obrigado, secretário. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de poder participar desse processo, assim, de debater sobre saúde mental, que, como tu comentou, assim, é um processo mais recente, mas é um processo que vem escalonando de uma forma muito interessante nos últimos tempos. Bom, eu vou abordar a tua pergunta, e ela é uma pergunta muito interessante, assim. A gente tem um aspecto que é interessante da gente abordar inicialmente, que é o seguinte: por muito tempo a saúde mental ela teve associada a transtornos mentais. Na verdade, a grande maioria das pessoas ainda tem uma associação, faz uma associação direta de que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de transtorno. Também o que acontecia há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, é que as pessoas acreditavam que transtornos eram fenômenos que aconteciam do nada. Uma pessoa desenvolvia um quadro de depressão, pum, de uma hora para outra. Uma pessoa desenvolvia um quadro de pânico, pum, de uma hora para outra. E os estudos epidemiológicos foram mostrando, foram evidenciando que a maioria dos transtornos vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se os transtornos aconteciam do nada, se essa era a crença lá atrás, de que eles aconteciam do nada, não existia um processo de prevenção, porque os transtornos, né, aconteciam do nada, a princípio. A partir do momento que a gente descobriu que os transtornos vão se desenvolvendo ao longo do tempo, as pessoas começaram a perceber que quanto mais cedo eu olhasse para a saúde mental, intervenções muito simples e muito efetivas podiam mudar a trajetória do desenvolvimento de um transtorno. Então, a gente saiu de um paradigma que estava associado diretamente a tratamento e a transtorno para um paradigma preventivo, onde todo mundo
pode cuidar da sua saúde mental pensando no bem-estar, mas pensando também na prevenção de transtornos. E é aqui que a gente se encontra agora. Quando a gente fala de coisas, eu estou pensando aleatoriamente aqui, quando a gente fala de coisas como competências socioemocionais, a gente está falando de intervenções que são razoavelmente simples, promovem a saúde e diminuem muito a chance de eu vir a ter, por exemplo, zonas de estresse aumentado que podem acabar desencadeando um transtorno. Isso me protege porque no sentido de que isso me facilita ter uma vida social mais saudável, uma vida em termos de execução de tarefas mais assertiva, e isso me protege para eu não ter tantas dificuldades que possam acabar até gerando um transtorno mental. Então, hoje em dia, a gente vive esse paradigma que associa a saúde mental à prevenção, à promoção, né? Então, todo mundo hoje em dia pode falar sobre isso e tem sido uma coisa muito legal. Tem uma outra coisa, secretário, que eu acho importantíssima de citar, que é o seguinte: as pessoas por muito tempo associaram também o transtorno mental ao caráter das pessoas. Muitas vezes as pessoas, quando dizem assim, olha, eu tive um episódio de depressão, eu tive um episódio de... teve uma época que eu tive umas crises de ansiedade e tal, mas me cuidei e agora estou melhor. Muitas vezes as pessoas associam esse tipo de transtorno como se fosse fraqueza da pessoa, né? Então muitas pessoas pensam, nossa, essa pessoa deve ter problemas pessoais do caráter dela, essa pessoa não é forte, esse tipo de coisa. Hoje em dia, a gente tem pensado mais a respeito do cérebro da gente. A gente tem associado saúde mental com mais frequência ao cérebro, obviamente, não só o cérebro, mas ele em contato com as coisas que estão à minha volta. Então, o ambiente e o cérebro são chaves para eu entender o que é saúde mental e transtorno. Muitas pessoas muito fortes, com muita competência, desenvolveram algum transtorno mental ao longo da vida. Isso acontece porque a gente tem um cérebro. Assim como eu tenho, né, um pulmão e posso ter uma pneumonia, a partir do momento que as pessoas passarem a associar mais saúde mental, transtorno mental com o cérebro, as pessoas vão ter um pouco menos de preconceito com a saúde mental. E, obviamente, falar mais de promoção e de prevenção também vai trazer o tema saúde mental para a mesa de todo mundo, sem a gente precisar ficar patologizando coisas, né? Falando de diagnósticos o tempo inteiro. Então, assim, aí eu estou abordando algumas questões. Tu quer que eu fale um pouquinho mais sobre isso? Eu posso falar por bastante tempo até. Não, você falou uma coisa aí que realmente preocupa, a questão do preconceito, né? Porque saúde mental, fala assim, às vezes eu vejo as pessoas com certo pavor, né? Vai ao psiquiatra, né? A gente lembra daqueles hospitais, né? Aquela coisa meio, né? Mística, onde as pessoas ficavam. Então, tudo isso, às vezes, dificulta, né, uma abordagem positiva, né, da saúde mental. Pois é, aí a gente está associando, secretário, a saúde mental ao transtorno mental. O transtorno mental, como as pessoas não preveniam, muitas vezes, eu me lembro, há 10, 15 anos atrás, quando eu recebia crianças com um quadro de autismo clássico, com 12, 13 anos de idade, e os pais nunca tinham ouvido falar de autismo. As pessoas não preveniam, as pessoas não cuidavam precocemente, as pessoas não tinham conhecimento sobre saúde mental. Hoje em dia, a gente recebe para avaliação crianças muito novas com algum tipo de característica que merece cuidado, e aqui eu estou colocando isso num cenário positivo, onde as pessoas estão sabendo um pouco mais, se cuidando um pouco mais, prevenindo o que dá para prevenir, mas essa é uma batalha que a gente ainda precisa lutar bastante. As pessoas ainda são um pouco céticas quando a gente faz orientações como a importância do sono, a importância da alimentação. As pessoas ainda acham que isso é conselho de tio, esse tipo de coisa.
Mas hoje em dia a gente tem que acreditar que isso tem um impacto muito importante para a saúde mental das pessoas. Eu posso dizer pessoalmente, quando eu me sinto um pouco mais estressado ou mais ansioso, são essas as primeiras coisas que eu modifico no meu dia a dia. Eu presto mais atenção para para poder dormir melhor, eu me alimento um pouco melhor, me hidrato melhor, e essas coisas tendem a funcionar bem. Gustavo, primeiro, assim, uma ótima notícia. Nós começamos a videoconferência com 7.500 pessoas. É um recorde, tá? E eu posso dizer, ao longo à medida que vai evoluindo, mais gente vai chegando. Depois eu te dou um número mais atual. Mas é que eu estou acompanhando aqui pelo chat, e as tantas vídeos que a gente já fez, né, a gente acompanha, os professores, né, claro que os professores estão muito pressionados, né? Mesmo antes da pandemia, não é trivial, né, um professor lidar com uma turma de 30, de 40 crianças. Tem professor que tem várias turmas, né? E é uma rotina muito corrida, né? Está numa turma, vai para outra. Então, muitos professores reclamam, né? Tem uma discussão na rede sobre as redes de ensino ter a figura do psicólogo, né? Esse orientador, né, importante. E sabe que nós descobrimos que na rede paulista nós temos 190 mil professores e tem um pouco mais de 600 professores que, além de serem professor licenciados, são também psicólogos. Buscar esse conhecimento, né? A gente, inclusive, fez um processo seletivo para atrair esses professores que são psicólogos para cumprir um papel diferenciado, né? Usando mais esse conhecimento da psicologia. Então, tem esse debate. Aí, quando a pessoa está se sentindo mal, né? Quando ela não está bem em termos de saúde mental, é claro que a pessoa fica meio perdida, né? O que fazer? Eu queria que você explorasse um pouco mais isso. O primeiro, né? A primeira reação, se eu tivesse um psicólogo aqui, iria resolver. Ou, né? Nunca falo se eu tivesse um psiquiatra, porque tem aquele preconceito, né? Falo do psicólogo. Agora, você começou a falar, queria que você explorasse um pouco mais isso. Como que cada um pode, né, digamos assim, com seus primeiros cuidados, buscar um maior conforto emocional, né, agir na sua saúde mental positivamente. Certo. Eu vou fazer uma contextualização para responder essa pergunta primeiro, tá? Inicialmente, eu acho importante que a gente pense um pouquinho a respeito do que é saúde mental para a gente poder começar a ficar atento para os fenômenos que surgem quando a gente não está se sentindo tão bem, tá? Esses fenômenos que mostram que a gente não está tão legal, aonde a gente deveria começar a se cuidar. Bom, quando a gente pensa em saúde mental, pessoal, uma das coisas que eu acho interessante é a gente pensar que saúde mental está conectada com o funcionamento do cérebro da gente, tá? A conexão do nosso cérebro com as coisas que estão à nossa volta. A gente tem, a partir dele, sentimentos, pensamentos e comportamentos, né? Então, por exemplo, parem para pensar em como vocês estão se sentindo no dia de hoje. Pensem nos pensamentos que vocês têm tido ao longo do dia, se vocês têm pensado em coisas mais positivas, mais negativas, vocês estão muito preocupados, não? Pensem nos sentimentos que vocês estão tendo. Eu estou me sentindo razoavelmente bem, hoje está fazendo um dia muito bonito aqui, e isso está me fazendo me sentir bem. E a gente tem comportamentos, por exemplo, o meu comportamento hoje, ele é um comportamento que está mais ativo, eu estou me sentindo mais dinâmico, e essas coisas todas se conectam. Então, os meus sentimentos mais positivos estão me levando a pensamentos um pouco mais positivos hoje e eu me sinto dinâmico. Bom, em alguns momentos, os meus sentimentos podem não estar muito legais. Eu posso acordar um dia, vamos supor, teve um tempo atrás que o tempo virou e o tempo estava muito feio, e eu me senti um pouco mais desanimado, vamos dizer assim,
e pensamentos um pouquinho mais negativos começaram a rondar a minha cabeça. Pensamentos como, por exemplo, né, tipo, não estou muito afim de ir trabalhar hoje, por exemplo. E o meu comportamento passou a ser um comportamento um pouco menos dinâmico. Eu fiquei um pouco mais devagar, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer, mas talvez com menos vivacidade, com menos dinâmica, né, com menos dinamismo. Então, pessoal, eu estou falando de saúde mental, em primeiro lugar, eu gostaria que ficasse esse panorama. Cérebro, sentimentos, pensamentos e comportamentos que se associam. O sentimento da gente acaba influenciando de uma certa forma os pensamentos e os comportamentos. E uma outra coisa muito importante, secretário, as pessoas têm uma ideia de que a minha saúde mental ela não pode oscilar ao longo do tempo. E a saúde mental é oscilatória. Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos nos adaptando a situações diferentes, a situações desafiadoras, e durante esse processo de adaptação, o nosso humor tende a ficar um pouco diferente. Parem para pensar, quando a gente passa por uma situação complicada, como a perda de alguém, a gente passa por um processo de luto. Ele é um processo ruim? Não, ele não é um processo ruim. Ele é um processo de adaptação a uma situação que foi muito complicada. Imaginem só alguém passar por uma situação complicada e simplesmente no outro dia ir trabalhar como se nada tivesse acontecido. A gente acharia muito estranho, porque a pessoa não passou por esse processo de adaptação. A própria ansiedade, que é considerada por muita gente um vilão, assim, né? A ansiedade, na maior parte das vezes, é um fenômeno positivo para a gente. O fato de eu ter entrado 30 minutos antes da nossa atividade aqui para ver se estava tudo certo e tal, isso é a ansiedade sendo adaptativa na minha vida para as coisas não darem errado, eu poder me organizar. Então, pessoal, aqui tem um outro princípio que eu considero fundamental, é olhar para os fenômenos psicológicos que a gente tem e não classificar que existem fenômenos bons e ruins. Os fenômenos, eles passam a ser mais chatos e mais prejudiciais quando a intensidade deles aumenta muito. Então, assim, a ansiedade, como eu falei, ela é muito útil para muitas coisas no meu dia, para eu me programar ao longo da semana e tal, mas a partir do momento que a intensidade dela começa a ficar maior, coisas vão acontecer, como, por exemplo, é bem provável que eu vá começar a ter dificuldade para dormir, talvez eu comece a ter dificuldade para me alimentar do jeito que eu quero e eu comece a me alimentar de uma forma mais excessiva ou comece a recusar a alimentação. Então, os níveis, a intensidade das emoções, dos comportamentos e tal, é que passam a gerar prejuízo e que devem ser considerados problemáticos. Não o fenômeno em si, a ansiedade, a tristeza, o estresse, esses são todos fenômenos adaptativos. Então, é a intensidade... Fazem parte da vida, né, Gustavo? E fazem parte da vida, né? Coisas da vida. De novo, secretário, se uma pessoa passar, por exemplo, se uma pessoa não apresentar o fenômeno da ansiedade, ela é uma pessoa que vai ser toda atrapalhada em relação às suas coisas, não vai conseguir dar conta das coisas que tem que fazer. Ela é uma pessoa, por exemplo, quando eu atravesso a rua, eu conto com a ansiedade para me preocupar mais ou menos, de acordo com a rua que eu estou atravessando. Então, pessoal, os fenômenos, eles não são o problema. O problema é quando isso começa a ficar mais intenso e a gente começa a entrar nessa zona onde a gente tem prejuízos com as emoções. Por exemplo, ficar triste é uma coisa que faz parte da vida, como o secretário falou, faz parte de um processo. Por exemplo, se alguma coisa aconteceu com um familiar meu ou com um paciente meu ou coisa do tipo, é bem provável que eu vá ficar triste por um período. É o meu cérebro, o meu corpo tentando se adaptar ao que aconteceu. Logo depois disso, minha energia volta ao normal, eu tive tempo para dar uma descansadinha e pensar naquilo que foi chato e conseguir elaborar. Pronto, aquilo ali é o fenômeno normal. Se eu começar a ter níveis de tristeza mais intensos, podem começar a surgir coisas como: eu posso começar a não ter mais prazer de me alimentar,
eu começo a perceber assim que o cheirinho bom da comida que eu sentia antes, eu não estou conseguindo sentir direito, e parece que a comida, muitas vezes a pessoa fala assim, a comida não tem gosto, parece que eu estou comendo por obrigação. Ou um outro exemplo é a pessoa ficar desmotivada, não sentir prazer com outras coisas que ela normalmente faz no dia a dia, como conversar com os amigos, como cuidar das coisas da casa. Ela pode até deixar de começar a cuidar da sua aparência e tal. E isso acontece porque o cérebro entra num estado de funcionamento que uma das coisas que acontece é reduzir o nível de prazer em relação às coisas. Então a pessoa não se sente motivada para se cuidar, esse tipo de coisa. De novo, eu não estou falando de características do caráter da pessoa. Eu estou falando de fenômenos biológicos e que acabam gerando muito prejuízo e que melhoram a partir do momento que a gente se cuida. Bom, então, pessoal, a grande questão aqui é quando vocês começarem a perceber que sentimentos, pensamentos, comportamentos começam a deixar vocês mais angustiados, vocês começam a ter problemas para fazer as coisas do dia a dia, vocês não conseguem dormir direito, esse tipo de coisa. Eu não vou entrar muito a fundo, senão a gente vai ter que desmembrar cada fenômeno, mas é quando começam a surgir os prejuízos. Bom, em relação a cuidados, eu vou ousar fazer isso de uma forma um pouquinho compartimentada para ser o mais útil possível para as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, a gente fala de um fenômeno, o fenômeno do estresse, que é um fenômeno que está presente em uma série de eventos no dia da gente, e muitas vezes ele, de novo, ele faz parte do processo de estar vivo, ele não nos prejudica. Por exemplo, eu costumo, quando eu falo para crianças e adolescentes, eu falo assim, por exemplo, quando você está jogando um jogo eletrônico e você vai para uma nova fase, para você continuar avançando no jogo, vai surgir estresse. O estresse, muitas vezes, ele é o sinal de que eu estou me desafiando e, muitas vezes, é o sinal de que eu estou crescendo. Para uma criança pequena aprender a caminhar, ela possivelmente vai passar por tombos, por choro, por estresse. E isso não é um sinal ruim. Então, assim, o estresse, no momento agora, no isolamento, agora eu vou ser um pouco mais específico, ele ficou um pouco mais aumentado por uma série de pessoas. Por uma série de motivos, pessoal. Um deles, o secretário já citou, que é uma sobrecarga de coisas que vem acontecendo. Trabalhar de casa fica muito complicado quando a gente está com todo mundo dentro de casa, né, tendo que cuidar dos filhos, da rotina da casa e cuidar também do nosso trabalho. O que tem sido bastante comum é as pessoas fazerem as três coisas ao mesmo tempo. Fica muito difícil de separar. E isso vai gerando uma sensação de desgaste maior. Então, assim, uma coisa aqui que seria interessante é eu tentar colocar num pedaço de papel, por exemplo, os horários onde eu vou parar, por exemplo, de responder e-mails ou de trabalhar. Esse tipo de separação pode fazer com que, no momento que eu desligo, vamos supor, eu fecho o computador às 8 horas da noite e eu vou ficar com a minha família. A partir daquele momento eu tenho mais foco nos meus filhos, na minha família, esse tipo de coisa. Então aqui tem uma dica, pessoal, que eu sei que para pessoas, principalmente para pessoas que estão morando em lugares muito pequenos, ela fica um pouco difícil de fazer, mas quando a gente tem, por exemplo, uma mesa onde a gente trabalha só naquela mesa e não trabalha no sofá, por exemplo, o cérebro da gente tende a se condicionar, a se programar para trabalhar bem se eu estiver sentado na mesa. Se eu começar a trabalhar sentado no sofá, sentado na cama, sentado na mesa, o meu cérebro, quando eu for deitar para dormir, ele vai ativar a área que está responsável, né? Assim, tipo, vamos dormir, vamos relaxar, mas ele também vai ativar a área da pessoa que vai querer trabalhar, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante e importante que a gente tente fazer isso dentro de casa, quando a gente está trabalhando dentro de casa, né? Tentar segmentar as coisas. Eu deito na cama ou para ter relação sexual ou para dormir, por exemplo. E eu não fico assistindo filmes
na cama. Por quê? Porque quando eu deitar na cama, eu vou ativar essas duas áreas e o cérebro vai demorar mais tempo para pegar no sono. Secretário, aqui eu estou dando dicas. Eu já ouvi assim, vários profissionais falando isso, né? Que o cérebro humano, ele, né? Às vezes a gente atrapalha o cérebro, né? A gente faz muito zigue-zague. A gente precisa, né? Que o cérebro se adapta a uma situação, né? Porque a vida, de alguma forma, a gente repete as coisas, né? Não é só repetição, tem mudança também. Mas no que é repetição, é bom a gente dar uma chance para o cérebro, né? Para ele se organizar conosco, certo? É isso, Facilita, né? Facilita muito. A gente chama isso de condicionamento. A gente é como andar de bicicleta, né? A gente repete o processo até que o processo fica automático e começa Dirigir, antigamente, quando tinha marcha, né? Agora praticamente todos os carros são automáticos, né? As pessoas passam a marcha, não olham, nem sabem se passou, né? É tipo automático. O cérebro deixa de gastar energia para esses processos, porque eles estão automatizados. Então, uma outra coisa importante, pessoal, dentro de casa, é tentar, por mais difícil que seja, estabelecer uma rotina básica que se repita para que a gente possa gastar menos energia com os processos pequenos do dia a dia. Mas eu vou voltar aqui para a didática, que é assim, quando a gente pensa em estresse, pessoal, a gente pensa, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, em estados de estresse, a gente tende a ficar mais reativo com as coisas, a gente fica mais à flor da pele e tal. E duas medidas básicas, vamos dizer assim, de uma forma geral, podem ser interessantes. Uma delas seria a gente observar o ambiente em que a gente está e tentar reduzir um pouco a quantidade de estímulos que possam estar gerando mais sobrecarga para mim. Então, por exemplo, dicas importantes são tentar baixar a televisão, o volume da televisão quando está em casa. Me perguntaram esses dias numa live assim, Gustavo, o que tu acha de assistir filmes, né, nesse período? Porque a pessoa falou, quando eu assisto filmes mais tensos, eu percebo que eu tenho ficado mais angustiada e tal. Pessoal, são estímulos que você vai colocando para dentro de ti, né? E isso pode gerar, neste momento de um pouco mais de estresse ou muito mais estresse, pode gerar muito mais reatividade para a gente. Então, eu diria, esse é um período que eu não tenho assistido filmes tão tensos. Eu tenho reduzido a quantidade de horas de noticiário. Reduzir a quantidade de estímulos faz com que o nível de estresse fique mais baixo. Colocar estímulos bons à minha volta, como, por exemplo, ouvir músicas mais tranquilas, né? Tipo, conseguir uma muda de uma planta e você começar a cuidar da planta e aquilo faz sentido para você e você... Isso tudo funciona muito bem. Por outro lado, pessoal, além de reduzir estímulos, cuidar do nosso sistema faz com que os estímulos que eu acabo entrando em contato sejam mais bem... eu lido melhor com esses estímulos. Um exemplo simples, se eu tivesse dormido hoje 4 horas de noite e eu tivesse que trabalhar o dia de trabalho normal, possivelmente eu estaria mais à flor da pele, eu estaria com menos paciência, com menos motivação e atenção. Então, cuidar do meu sistema, por exemplo, dormindo direito. Pessoal, em termos de alimentação, eu tenho frisado isso bastante. A hidratação ela é fundamental nesse período. A gente fala muito de alimentação e as pessoas pensam em comida, mas assim, a hidratação ela é fundamental. Nós estamos muito tempo fechado dentro de casa e a gente acaba não percebendo a sede de vez em quando. Então, assim, é importante se hidratar. Pessoal, medidas como algum tipo de exercício que seja possível, isso tudo cuida do meu sistema, da minha antena, né? Vamos dizer assim, da minha antena, que tem que processar todos esses estímulos que a gente está vivendo. Então, isso é muito importante e fundamental. Quando a gente fala de ansiedade, é um pouco diferente do estresse. A gente se sente na ansiedade
a flor da pele também e tal. Mas no estresse, a gente tende a ficar mais impulsivo, a gente se irrita mais fácil, a gente se emociona mais fácil, a gente tende a não processar tão bem as coisas e fica mais impulsivo. Na ansiedade, as pessoas tendem a ficar mais pensativas, elas tendem a se preocupar demais com as coisas, pensando demais nos problemas da vida, e isso faz com que ela perca muita energia para as coisas que ela tem que fazer no dia a dia. Então, uma dica geral, pessoal, seria interessante vocês conhecerem um pouco sobre técnicas meditativas. O que a técnica meditativa faz, de uma certa forma? Ela faz muitas coisas interessantes, mas ela nos coloca no aqui e no agora. Ela faz a gente pensar nas nossas sensações no momento atual. Isso vai treinando o cérebro a não ficar fazendo problematizações para frente. Por exemplo, técnicas simples que me façam sentir a minha respiração e prestar atenção nela. Uma técnica simples que me ajude também a prestar mais atenção visual nas coisas que estão à minha volta. Ela me conecta com aqui e com agora. E isso diminui a frequência de pensamentos de antecipação. Eu estou aqui, pessoal, falando algumas dicas só, né, para não se estender demais. Então, eu vou falar o último fenômeno bastante frequente é o da tristeza. Assim, a tristeza, que, como eu falei, na maior parte das vezes ele faz parte do processo de se estar vivo, mas quando a gente começa a se sentir muito desanimado, muito triste, por exemplo, uma coisa que é importante é a gente tentar não se desconectar demais das coisas. É bastante comum, secretário, quando uma pessoa está muito triste, ela falar assim, eu tenho dormido muito mais, eu tenho ficado mais no quarto, daí eu fico quieta na minha. Esse é um tipo de movimento, pessoal, que do ponto de vista biológico, ele não é interessante. Eu entendo que é difícil de vez em quando para a pessoa que está muito triste, mas é interessante que ela tente se manter em movimento. Geralmente, o quanto mais a pessoa vai se isolando, mais desconectada ela vai ficando do mundo dela e das coisas, dela mesma também. Eu posso falar, essa tristeza que você está falando aí, é um quadro depressivo? É a mesma coisa? Então, aqui nós temos a tristeza, a gente falou bastante da tristeza como um fenômeno normal, que acontece sempre que uma coisa triste acontece, cada um de nós sente coisas tristes de formas, às vezes, um pouco diferentes, né? Mas, bom, depois a gente tem uma zona que a gente chama zona de problema. A gente começa a ver como, por exemplo, eu começo a ficar desmotivado e começo a atrasar outra coisa. Acordar no meio da noite, eu não consigo pegar no sono e fico pensando em coisas ruins, assim, e isso está se estendendo por dias. Isso é geralmente uma zona de problema, onde eu posso fazer muitas coisas. Eu posso me alimentar direito, eu posso me cuidar de várias formas. Depois disso, a gente tem um prejuízo maior, onde a gente pode estar falando do transtorno, né, de um episódio depressivo, onde geralmente a pessoa vai ter mais prejuízos. Então, assim, a pessoa ela passa pelo menos por 2 semanas em que ela fica de manhã, de tarde, de noite muito desanimada, com prejuízos bem evidentes, como, por exemplo, no jovem é bastante comum o jovem ficar muito mais irritável e isso fazer com que ele se afaste dos amigos que ele gosta, né? Nós adultos podemos ficar com uma sensação assim de que as coisas não vão mudar, mas de uma forma tão intensa que eu começo a não ter motivação para fazer outras coisas, porque parece que tudo vai dar errado. Pessoal, todos nós podemos sentir isso de vez em quando. Na depressão, isso tem que acontecer por, no mínimo, 2 semanas. E aqui, secretário, eu queria falar assim, uma coisa que é importante. A avaliação, né, quando uma pessoa não está legal, né, buscar uma avaliação, eu costumo pensar, pessoal, assim, um psicólogo, um psiquiatra, buscar uma avaliação na área de saúde mental
é um encontro com uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre o assunto e que possivelmente vai fazer uma proposta, ou uma proposta de volte daqui a 3 meses, porque eu acho que não é nada demais, ou pode ser, quem sabe volta semana que vem para nós conversarmos um pouco mais. Mas o que ele faz é uma proposta. Então, assim, muita gente tem receio de procurar um psicólogo, um psiquiatra, como se fosse se dar uma sentença para a pessoa e a pessoa tivesse que ficar num tratamento, né, de longo prazo. A minha sugestão é que a gente respire fundo e tente fazer a avaliação se tiver necessidade. Muitas vezes você sai de lá com um monte de ideias, como dicas a respeito de coisas, de pensamentos ou até cuidados básicos, né, que podem ser muito úteis. Aqui, secretário, posso passar o telefone do Telepsi, que eu te comentei? Claro, com certeza. Pessoal, existe uma iniciativa que é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, meus amigos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com outras universidades também, junto ao Ministério da Saúde, que tem ofertado a possibilidade das pessoas fazerem uma avaliação. Eles têm um time de psicólogos e psiquiatra, e eles fazem uma avaliação quando a pessoa está em dificuldade, certo? E eles podem fazer um acompanhamento mais breve ou um acompanhamento um pouquinho mais longo, se não me engano, de 4, 5 consultas, mas isso já é o suficiente para a pessoa ter um monte de benefícios. Então, para fazer esse atendimento, a pessoa, se entrar no Google e colocar Telepsi, P de pato, S de sapo, I de índio, Telepsi, vai ser o primeiro link que aparece no Google. E se você quiser telefonar, o telefone é o seguinte, é 0800 644 6543, opção 4, certo? Esse vídeo ele vai ficar gravado, né, a nossa atividade, então a pessoa pode buscar ali depois, e eu acho que é um recurso muito interessante para esse momento, se a pessoa estiver passando por alguma dificuldade. Ótimo, eu gostei muito dessa dica, Gustavo. E os profissionais estão lá em Porto Alegre, não é isso? Então, mas como é teleconferência, estão do lado. Fantástico. Gustavo, assim, nós já estamos aqui, nós estamos a 10 minutos para o final, né? Para a gente tirar o máximo aqui, eu queria dizer que nós já estamos com 9.000 pessoas conectadas, né? Você está falando para 9.000 educadores da maior rede de educação das Américas, que é a Rede Estadual Paulista. Então, sinal de que sua fala está agradando aí. Muitos elogios aqui. Legal, é isso mesmo. Agora, eu tenho uma professora aqui que fez uma observação que eu queria passar para te ouvir. Porque o que é ser professor, né? Ser professor é trabalhar, se dedicar para que, no nosso caso, as crianças, adolescentes e jovens possam se desenvolver. Mas nós estamos falando principalmente de desenvolvimento mental, né? Cérebro. Então, a profissão de professor trabalha com o cérebro, né? Trabalha com o cérebro. E o conhecimento do cérebro, né? A neurociência passou por uma revolução aí, né? Eu não sei, é a minha percepção. Eu vou falando do meu jeito, que sou um gestor público. Eu me recordo quando eu dava aula, né? As crianças vinham e uma trazia um problema, outra trazia outra, uma questão com a mãe, o pai não sei o quê e tal, né? E a gente observava também, mesmo os que não falavam, a gente via a criança, o jovem, né, com algum tipo de dificuldade. Então, digamos assim, ser professor é cuidar do cérebro, não é isso? Eu queria te ouvir sobre isso, cuidar do cérebro dele e das crianças. E o que a professora falou aqui é o seguinte, o professor pode ter empatia para com os alunos, mas não é psicólogo. Queria te ouvir sobre isso, né? Porque o professor tem que lidar com o cérebro, né? Com a mente do aluno, porque ele está em desenvolvimento.
mas, ao mesmo tempo, assim, os professores se sentem meio, vou dizer, meio perdidos com isso, porque, na verdade, o conhecimento da psicologia, do cérebro, que o professor tem, é claro que uns têm uma boa formação nessa área, como eu te falei, então, uns fizeram psicologia e tal, mas o meu sentimento, pelo que os professores vão falando, nas várias vídeos e agora aqui também, é que o professor se sente um pouco, assim, angustiado, eu diria, porque isso está na agenda dele, mas ele não tem todas as ferramentas. Então, eu queria que você comentasse isso, né? A função de professor e como que o professor, além de cuidar dele, né, ele tem que estar atento à questão das crianças, né? Que, obviamente, tem muito mais dificuldade nesse mundo do que um adulto, né? Às vezes, né? Às vezes a criança enfrenta mais dificuldade do que o próprio adulto. Sim. Você. A gente tem uma preocupação bem grande lá no Instituto sobre não sobrecarregar o educador, né? Que já tem uma tarefa tão complexa e tão árdua assim. A gente pensa muito nisso. Então, assim, eu vou te dizer como eu penso sobre isso. Quando eu falo de saúde mental, quando a gente está conversando aqui, falando de alguns conceitos e tal, eu gostaria que os professores se sentissem assim. É como se uma pessoa, né, da área da saúde mental chegasse e colocasse uma série de ferramentas numa mesa, né? Uma série de ferramentas. Algumas ferramentas, vocês vão olhar para elas e dizerem assim, essa daqui eu já uso, que legal, ela está certa, isso daqui tem até, né, o cara falou sobre isso e funciona. Outras vocês vão dizer assim, nossa, eu posso utilizar isso daqui, nossa, isso faz sentido para mim. Então você pega essa ferramenta e acaba aplicando na tua vida. E vão ter outras ferramentas que vocês vão dizer assim, nossa, isso é um pouco complexo para mim, ou isso daqui eu não consigo imaginar onde é que eu posso utilizar essa orientação e tal. O que eu quero dizer com isso? É importante que o professor não seja sobrecarregado com esse assunto, mas é interessante que o educador tenha contato com esse tipo de assunto e possa ter algum tipo de norteador dentro desse espectro da saúde mental, porque as situações de saúde mental, elas estão dentro da escola. Então, existirem essas ferramentas, mesmo que não seja assim, mesmo que você saia dessa atividade levando algumas ferramentas e, vamos dizer, um colega seu levou uma outra ferramenta dessas, levou um outro conceito e daqui a pouco isso pode ser trocado. Daqui a pouco alguém pode dizer, olha, isso funcionou para mim e tal. E ali a gente vai criando um cenário mais orientado dentro da saúde mental. Mas, de novo, muito preocupado de não sobrecarregar o educador, que já tem uma tarefa bastante complexa e tal. E, outra coisa, com certeza, professor não é psicólogo. Professor não é psicólogo, né? Então, por outro lado, pessoal, pensem assim, há mais ou menos 30 anos atrás, houve um evento enorme associado às doenças cardiovasculares, assim, né? Tipo, por cardiologistas, clínicos gerais, que passaram a fazer campanhas muito intensas a respeito, assim, de prevenção de infarto do miocárdio, prevenção de hipertensão e tal. E hoje, muita gente, crianças pequenas, sabem o que pode causar um infarto, o que não pode. Esses conhecimentos básicos e que geram uma certa orientação e tal, eles são muito importantes para a comunidade. Então, pessoal, eu acho que a ideia é assim, que bom que essas informações estão por aí, procurem saber se essas informações são informações, né, embasadas cientificamente, né, e considerem esse tipo de movimento um movimento que não é para sobrecarregar, é para somar, certo? Acho que é por aí. Professor, nós estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Estou fazendo uma leitura aqui, muitos parabéns, meu. Olha, muitos elogios à sua fala, ainda gente entrando, né? Porque os professores, quando eles começam a vídeo, eles veem que é boa, aí eles vão falando para os colegas, né? E tem gente entrando ainda.
Mas, olha, perfeita colocação, parabéns, excelente palestra, exatamente, não somos psicólogos, enfim, muito reconhecimento. Tem um aqui até que falou, olha, nós precisamos do professor Gustavo aqui mais frequentemente com a gente, com essas dicas dele, né? Feliz, é um prazer. Eu já vou deixando aí um convite que não é meu, é dos nossos professores. Excelente palestra, Humanidade para Todos, muito bacana, assim, a repercussão muito, muito interessante. E eu aproveito, professor, para te pedir, depois você me manda, você tem o meu WhatsApp? Me manda o endereço lá do atendimento do Hospital de Porto Alegre, que é um dos maiores hospitais do Brasil, né, que tem uma tradição nessa área, né, da psicologia, da psiquiatria, porque muitos que estão aqui, né, que estão falando, eu estou muito cansado, estou muito triste, os professores falando, né? Então, de imediato, elas podem acionar, né, 0800, né, conversa, né, com um profissional. Enfim, esse atendimento aos professores não é para o futuro, pode ser agora, né? Já existe, né, o teleatendimento. Então, eu quero te pedir que você me mande isso, eu vou compartilhar com os nossos dirigentes, como uma sugestão sua, que aí eles passam para os diretores de escola, que passam para os professores. Olha, esse 0800 vai congestionar lá em Porto Alegre, viu? No bom sentido. E eu queria... nossa, está ótimo aqui. Muitos agradecimentos, só reconhecimento, professor. Você vai ter que voltar, né? Você falou de meditação, eu queria comentar. A professora Luísa, lá da Unifesp, esteve aqui numa vídeo, botou a turma para meditar. Então, assim, a gente está fazendo bastante coisa para a gente encontrar o caminho, cada um encontrar o seu caminho. Queria te dar aí um minutinho para você fazer sua despedida, né? Já te dei esse retorno, esse feedback bacana aqui que a turma deu, muito, só elogios. É com você, professor Gustavo, a sua despedida. Fiquei feliz de imaginar vocês fazendo a atividade com a Luísa. A Luísa é uma grande amiga minha, gosto muito dela. Pessoal, eu queria agradecer a vocês por estarem presentes aqui, por estarem interagindo, mandando essa energia boa para a gente. Eu estou aqui para o que precisarem, torço para a gente ter outras oportunidades de falar com vocês e fico feliz de estar podendo contribuir para esse momento, que é um momento complexo, um momento com situações muito delicadas, difíceis, mas que também é um momento que nos reserva muitas possibilidades de desenvolvimento e de crescimento. Então, torço para que vocês estejam bem e vamos para esse próximo período aí, todos juntos, tentando aprender com isso e tentar fazer o melhor que a gente pode. Gustavo, olha, muitíssimo obrigado. Eu estou aqui até de cabeça meia baixa, olhando as manifestações. Eu vou te dizer uma coisa, em 15ª videoconferência, eu sempre nessa posição que eu estou aqui, eu nunca vi tanto reconhecimento positivo como a sua fala, né? Então, você está contratado já, entre aspas, né, para voltar aqui conosco, aí talvez ainda nesse mês de setembro a gente vai conversar com você e combinar. Os professores se identificaram muito com o que você falou, sentiram a utilidade, falou, para mim foi muito bom, e ainda ficou essa dica, né, do 0800 lá do hospital, das clínicas, que é muito, muito positiva. Então, Gustavo, olha, muitíssimo obrigado. Melhor do que eu falar, né? Eu estou reproduzindo para você o que os professores deixaram no chat, sabe? Só gratidão, queremos mais, parabéns, doutor Gustavo, gratidão mesmo, precisa voltar, parabéns, muito produtiva, parabéns pela palestra. Estou aqui lendo algumas manifestações. Então, te agradeço muito, com certeza foi muito útil por todas essas manifestações e nós vamos realmente divulgar bem junto à rede o 0800 para que os nossos professores, né, sobretudo aqueles que estão com mais dificuldade e tal, possam recorrer e ter esse atendimento lá de Porto Alegre. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Um abraço a todos que nos seguiram aí, todos que acompanharam.
e fiquem com Deus nessa retomada. Hoje, semana passada, a gente deu um descanso para né? Refrescar a mente, né? E agora nós estamos retomando e pode ter certeza que a sua palestra, né, abriu a semana muito positivamente. Uma boa tarde a todos, bom trabalho, boa semana. Tchau, professor. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.